Boa tarde. Boa tarde, Brasil. Vamos lá, né? Mais um vídeo. Economia. Boa tarde a todos. Pessoal, eu fiz algumas mensagens no vídeo anterior e surgiu uma pergunta aqui de uma pessoa. Ela perguntou: desigualdade é natural? É normal? Então, ela quis perguntar, né, níveis de desigualdade, né? Pois bem, na verdade é assim, a desigualdade faz parte da arquitetura, beleza? Depois eu vou falar um pouco mais sobre a teoria do arquiteto, da arquitetura econômica. A desigualdade, ela sim, faz parte do sistema, mas existe níveis de desigualdade. Ele fala isso lá, ele fala isso no níveis que estamos níveis que estamos aptos a manter a sociedade. Ou seja, até certa quantidade de pessoa é natural existir desigualdade. Tá bem? Então, a desigualdade ela é natural e existe um nível X para que ela exista. Se ela for de X para Y, Z, aí já começa a ficar desproporcional, tendente ao caos. Depois eu explico por que a desigualdade aumenta. Tem a ver com o setor produtivo, tem a ver com a relação da Casa da Moeda e o setor produtivo, tem a ver com as interações internacionais no sentido econômico, que eles chamam de economia, agora no século XXI, multilaterais, né? Começou com monolaterais, foi para bilaterais e agora nós estamos numa economia multilateral, hoje, no século XXI. Gente, mas eu queria falar aqui, é o seguinte, eu queria dar uma atualizada aí, eu tô vendo muito economista, principalmente uma pessoa que foi candidato à presidência da República. Esse senhor que tá falando aí, né, eu gosto dele pra caramba, eu não vou falar nome, ele é uma pessoa muito popular. Pessoal, é o seguinte, existe um modelo teórico, econômico, antes do ano 2000, e já estamos dentro de uma nova teoria econômica. Ou seja, como eu posso explicar isso? É da seguinte forma. Existe um modelo econômico baseado em proporções de volume de dinheiro do ano 2000 para trás. Já falei isso no vídeo anterior, tá? Que tinha, a grosso modo, as referências cambiais a níveis nacionais e internacionais, que desvalorizavam muito tanto a moeda interna quanto a moeda internacional, em especial o dólar. O cara acabou de falar aí que o dólar chegaria a R$9. É verdade. Na verdade, a teoria da arquitetura econômica global, baseada na hierarquia do papel moeda, dinheiro, essa teoria, ela sempre vai ir para o lado positivo do crescimento. Como assim? Ou seja, o dólar, ele nunca vai voltar a diminuir de volume. É difícil de entender, né? Eu sei que é complicado mesmo. Por causa da hierarquia. Quando eu falo que o dólar nunca ele vai voltar a diminuir, é no sentido do padrão. Por exemplo, se você fazer uma comparação gráfica, os alunos de economia
pode muito bem fazer esse trabalho em casa para aprender economia. Por exemplo, volta no ano 2000, volta no ano de 1994, compara quanto valia $1 e quanto valia R$1. Eu já fiz essa tabela num gráfico, um plano cartesiano aí do Google. Tá? Você pode fazer isso aí tranquilo, gente. Qualquer pessoa que tem matemática de ensino médio consegue fazer um gráfico desse. Você vai pegar $1 no ano de 1994 e vai ver quanto valia R$1. Proporções. Teve uma época que o dólar chegou a ser equivalente a R$1, ou seja, R$1 comprava $1 e $1 valia R$1. Hoje não está mais assim. Hoje, para cada R$1, eu acho que é quase $4,5. Isso é desproporção. E a tendência é aumentar. Por quê? Por que o dólar ele aumenta e ele deprecia as moedas mundo afora? Por quê? Porque o mundo caminha também para a depreciação de recursos. Simples assim. Por exemplo, em 1994, nós tínhamos A de jazidas de petróleo. No ano 2000, nós tínhamos B, menos. No ano 2010, nós tínhamos C. No ano de 2000, é que eu estou sem computador, senão eu poderia desenhar isso para você de forma muito didática. No ano de 2019, nós temos X de petróleo e o dólar está quase a R$5. Isso comparando o Brasil, dólar. Se você for comparar o dólar, moeda bolivariana, nossa, você vai ver o tamanho da inflação que está a relação entre o Bolívar e o plano dólar americano. E, gente, isso não tem solução técnica. Então, por exemplo, o Ciro Gomes estava falando agora há pouco de uma teoria econômica baseada nessa arquitetura que já morreu, faliu. O Ciro Gomes está errado? Não. O Ciro Gomes está correto. Ele, como sendo um teórico em economia, não está falando a mentira. Está falando o que é certo. Ele explicou agora há pouco o que realmente está acontecendo com a economia no Brasil e o dólar, a relação da economia. Ele falou corretíssimo. Só que isso que ele falou e achou estranho é impossível de corrigir. Por quê? Porque existe uma depreciação, recurso e casa da moeda. É população mundial e demanda de recursos. Então, falar que o dólar vai voltar a cair é impossível. É impossível. O dólar não vai voltar a cair. Por quê? Porque o dólar baseia a vida material na vida teórica e econômica. E a vida material está caminhando para a escassez. Dia a dia, a vida material, principalmente o petróleo, está indo para a escassez. E quando um objeto ou um produto tende a escassez, o preço desse produto tende a elevar-se. É por isso que o dólar nunca vai abaixar. Tá bom? Outra coisa. A teoria que o Ciro Gomes falou tá perfeita. É isso mesmo. Só que nós hoje temos um controle melhor da eficiência econômica, que são a gestão dos bancos no setor de administração dos valores. Ou seja, hoje, além de nós termos um controle melhor dos gastos ou da riqueza individual, nós temos também eficiência. Coisa que antigamente, antes da era computacional, não tinha. Ou seja, o Banco Central, a Casa da Moeda e os bancos, no modo geral, ajustava a economia a grosso modo. Como eu explicaria isso melhor para você? Imagina o seguinte.
Do ano 2000 para trás, eu olhava para um quintal e tinha aproximadamente 600 pombos. Eu pegava uma saca de milho e simplesmente eu jogava aqueles pombos. E os pombos, tinha pombos que pegavam 50 milho, outros pegavam 3, outros pegavam 5, outros pegavam 20. Hoje, com a gestão computacional nos bancos, os banqueiros conseguiram distribuir melhor a renda individual. Ou seja, na teoria dos pombos, eles conseguiram mais ou menos fazer com que cada pombo, entre aqueles que receberam a saca de milho, consumam aproximadamente igual os milhos. Entendeu? Por exemplo, repetir. 200 pombos no meu quintal. Meio saco de milho. Um pombo pegava 300 milho, outro pombo pegava 50, outro pombo pegava 5, outro pombo pegava nenhum. Com a gestão dos bancos, eles conseguiram fazer que cada pombo pegue aproximadamente o mesmo volume de milho. Tá entendendo? Isso por causa da era computacional. Então, existe uma grande diferença na mecânica econômica antes do ano 2000 e na mecânica econômica agora, depois do ano 2000. Pois bem, pessoal, o que realmente está impactando o mundo é o seguinte: o petróleo, ele é a base do planeta. Ou seja, o mundo é baseado no petróleo. Entra lá na internet e digita: não há amanhã. No tomorrow. No tomorrow. E o caos. O mundo sem petróleo. Esses dois vídeos não são ficcionistas. Esses dois vídeos é para preparar a sua psique para o futuro que está logo aí. Sendo o petróleo a base energética do planeta, quem ele vai abalar primeiro? Primeiro ele vai abalar a China. A China tem um PIB de 17 trilhões de ienes, aproximadamente 12 trilhão de dólares. Qual o segundo país que ele vai abalar? Estados Unidos. Estados Unidos tem um PIB de 17 trilhões de dólares. Uma população de 374 milhões de habitantes. Ao contrário da China, que tem quase o triplo. A China tem uma população de 1,2 trilhões de habitantes. 1,2 bilhões de habitantes. População chinesa. Então, a crise energética petrolífica vai abalar primeiro esses países de PIB maior e de população mais alta. Eu ainda acho que o segundo país que vai ser mais afetado pela crise energética do petróleo vai ser a Índia. A Índia não tem um PIB alto, mas tem uma população alta. Beleza? Então, no momento, a grande preocupação global é Estados Unidos, Índia e China, que são os maiores, aliás, países que dependem muito de petróleo. Outra coisa, meios produtivos no terceiro milênio. O Brasil, na implantação da moeda única, do Mercosul, o Brasil vai ter que fazer um catálogo, sobre os meios produtivos no terceiro milênio. Ou seja, o Brasil vai ter que fazer uma reforma em todos os setores produtivos de norte a sul, leste a oeste, para ajustar a economia. Porque o Banco Central e a Casa da Moeda precisa de uma relação ou uma referência. Pessoal, olha só. O iPhone, só o iPhone ou o smartphone, se você vasculhar o seu iPhone, você vai perceber que
Dentro do seu iPhone tem aproximadamente mais de 25 objetos úteis, que antigamente eram objetos materiais. Ou seja, se eu quisesse uma calculadora, eu tinha que comprar. Se eu quisesse um calendário, eu tinha que comprar. Se eu quisesse um relógio, eu tinha que comprar. Se eu quisesse um videogame, eu tinha que comprar. Se eu quisesse uma TV, eu tinha que comprar. Hoje, um celular, smartphone, tem aproximadamente 25 itens internamente. O smartphone é uma prova fundamental que só esses setores foram abalados. Ou seja, quem tem um smartphone não precisa mais de um calendário. Quem tem um smartphone não precisa de um relógio de pulso. Isso é compactação. Empresas se destroem, outras empresas nascem de forma mais econômica e ecológica. A gente não pode permitir que a Casa da Moeda imprima dinheiro além da capacidade produtiva. Por exemplo, o setor de vendas tem uma referência na escassez e na demanda. Se tem mais pessoas com mais dinheiro no bolso, as coisas aumentam do mesmo jeito. O setor produtivo, a nível nacional, é a chave para que o Banco Central e a Casa da Moeda tenha uma referência da quantidade de impressão de dinheiro. Sem essa referência, as coisas se descontrolam. Com essa referência para mais, a gente cria crise aguda no terceiro, no quarto e no quinto setor. Com essa referência para menos, a pobreza aumenta e a desigualdade aumenta, a criminologia aumenta. Você está entendendo? As coisas parecem ser simples, mas não são. Outra coisa. Eu acho que com esses vídeos que foram feitos, muitas pessoas já estão meio que atualizadas. Porém, a gente não pode deixar que a carroça ultrapasse a velocidade do cavalo. É final de ano, nós estamos no meio de uma campanha eleitoral norte-americana. O Brasil, com a internet, está meio que online, no sentido de Estados Unidos, Brasil e mundo, na verdade. Hoje eu tenho aqui na mão praticamente uma referência global de como estão as coisas no planeta. Porque eu vejo vídeos, eu vejo a rainha, eu vejo o Papa Francisco, eu vejo o Donald Trump, eu vejo o Kim Jong-un, eu vejo o imperador do Japão aqui no meu celular, e eu vejo o Xi Jinping e eu vejo as discussões na ONU. Então, o mundo praticamente se tornou uma aldeia comum. A gente não pode palpitar acima das medidas de establishment, tá? Por mais que eu estou, ou algumas pessoas estão alinhadas com a agenda econômica de establishment, ou o próprio establishment, e assim dizendo, melhor assim, a gente não pode falar coisas que, por exemplo, seria como jogar a carroça na frente do cavalo, você entendeu? Vai virar uma salada. Não dá. Nesse momento, o Donald Trump está dando entrevista à rede nacional de várias emissoras. Ele está praticamente recandidatando. E ele falou que quer ganhar a próxima eleição para governar os Estados Unidos. E, de fato, pessoas, a gente tem que esperar. Tá? Eu acho que é bom a gente pensar um pouco na parte interna do Brasil, né? Eu acho que esses ministros aí do governo, a gente tem que parar de falar de Sérgio Moro, a gente tem que parar de falar
de escândalos que aconteceu, a gente tem que começar a pensar no futuro. Pois bem, continuando, mudando de açúcar para sal, vamos falar um pouco do elitismo no Brasil. O momento do Brasil é delicado. A gente precisa criar, eu vou fazer um vídeo sobre isso amanhã, para incentivar os jovens de 10 anos a 20 anos que estão fazendo ensino médio, que estão preocupados com o futuro, preocupados com o emprego. Eu vou fazer um vídeo explicando isso. Gente, a robótica, vou falar uma coisa para vocês. A robótica já está praticamente no limiar, tá? O Japão fez o robô Asimov, altamente tecnológico, conversa, interage. Eu acho que o futuro não vai ser muito bem para esse lado, no sentido de robótica de entretenimento. Mas a robótica, no sentido ambiental, tecnologia ambientais, tecnologia do agronegócio, robótica na agropecuária, robótica na sustentabilidade, essa robótica vai reinar para frente. Mas a robótica de entretenimento, eu acho que não está indo mais bem. Outra coisa, pessoal, jovens, adultos e engenheiros, o petróleo vai acabar. Ouça o que eu estou falando. Eu não preciso mentir, eu estou falando coisa séria aqui. O petróleo está previsto a acabar. O que vai acontecer? Você vai entrar lá na internet e vai assistir o filme Depois da Terra, Psicologia Aplicada, Eu Sou a Lenda, O Livro de Eli, Mad Max, acho que é Vida em Marte, né? Missão em Marte. Esses filmes são filmes apocalípticos, futurísticos da nossa civilização. Assistam um filme para entender o futuro. Eu sei que muita gente já assistiu o filme, os filmes, mas quem não assistiu, assistam para... Quem está começando agora, na rede, na internet, no meu canal, assista esses filmes para você ter uma visão do futuro. Agora, para você ter visão do futuro, aproximadamente ver o que vai acontecer de necessidades humanas no futuro, para você criar engenhocas hoje, para até ganhar um tostão no bolso. Pois bem, olha só, o petróleo tende a aumentar o preço e vai acabar. Como eu disse no meu vídeo anterior, o determinismo se tornou 90% da problemática na psicologia humana, inicialmente na cabeça dos cientistas, provado em laboratório. Então, as grandes metrópoles. O que é grande metrópole? Você já olhou São Paulo de cima para baixo? É uma metrópole, né? Pois é. Vai vir uma onda de ecologia verde. É certeza isso. É fatal. A gente não vai deixar São Paulo virar um Eu Sou a Lenda. A gente vai trabalhar para isso. Então, os jovens de universidade, faculdade, agrônomos, engenheiro ambiental, gestor ambiental, robótico ambientalista, né? Ou seja, aquele que cria robotização para processos ambientais. Não sei se existe essa área, mas talvez possa ser criada. O futuro das metrópoles é serem adaptadas. Então, tudo que você conseguir para adaptar o meio da zona rural na metrópole, isso vai ganhar terreno.
e vai gerar milhões de emprego no mundo todo. Tá entendendo? Se você achar jeito de conseguir ir lá no seu apartamento, fazer uma hortinha mecanizada, plantar sobre asfalto, criar hortas, criar galinheiro no asfalto, porque não vai ter jeito. A gente vai ter que começar a pensar isso logo aqui em São Paulo. Tá bom? Então, peguem os notebooks, andem na rua, observando o espaço geográfico, criem ideias, acompanhado de um engenheiro, lógico, e começam a fazer solicitações de arquitetura ambiental. Porque, de fato, as coisas vão ficar complicadas quando o petróleo chegar a um pico alto de escassez. Tá bom? É isso que eu queria falar. Esse vídeo ficou mais completo. Falei de muita coisa em curto tempo. E um abraço.